podia perguntar assim: se Jesus volta agora, quem tem certeza que está salvo, que vai para o céu? Essa pergunta, se ela causa um pouco de susto em você, então eu creio que em nome de Jesus, nessa noite você vai ser liberto desse susto, amém? Se essa pergunta te causa dúvida, se você não sabe o que responder, se você não tem certeza, se Jesus voltando agora, você vai para o céu, então hoje eu quero convidar você a se desarmar religiosamente para ouvir da boca do próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor, e da sua palavra, os fundamentos e os elementos que podem dar a você e a mim a certeza do que é se perceber alguém salvo. E aí a gente começa lendo o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. João 6, 35 a 40. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí a gente vai para Filipenses capítulo 2, versículo 12. E olha o que o texto de Filipenses 2, 12 e 13 vai dizer para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá em Filipe, ele diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vou pedir para você ler comigo, repetir comigo aqui, porque eu acho que essa versão está diferente. Você vai repetir comigo esse trecho aqui. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Meu irmão, o texto aqui está dizendo que a salvação é para ser o quê? Desenvolvida. Então, primeiro ponto aqui, em nome de Jesus. Se você entrou aqui achando que salvação é aquilo que vai acontecer com você no dia que você morrer, ou no dia que Jesus voltar, o texto já está ensinando algo novo para mim e para você. É ou não é? Salvação não é um ingresso que você adquire para, na volta de Jesus, ou para quando você morrer, você ter certeza que vai para cima e não para baixo. É ou não é? Porque tem gente que acha que ser salvo é ter a certeza de que naquele dia não vai para o lado vermelho do capeta e vai para o azulzinho de Deus. Quem acha que a salvação é para o futuro, não entendeu o que a Bíblia está ensinando. Porque você acabou de ler e repetir comigo que a palavra de Deus está dizendo que a salvação é para ser o quê? Desenvolvida.
Meu irmão, o que é desenvolver a salvação? Quer dizer que você e eu, depois que nos encontramos com Jesus, depois que entendemos que Jesus é Senhor, Salvador das nossas vidas, que assumiu o sacrifício em favor de nós, um sacrifício que é totalmente capaz de nos reconciliar com Deus e de nos colocar novamente numa condição de relacionamento efetivo com Deus. Se você crê em Jesus, nesse sentido, algo começou a ser construído em você. A salvação começou a ser desenvolvida. Quer dizer que todo cristão precisa olhar para si diante da palavra e perceber que a salvação, ela inaugura uma construção e alguns processos emocionais e psíquicos em mim e em você. Quando eu creio em Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar em mim, toda a minha carga emocional e psíquica começa a reagir diante da ação do Espírito Santo em mim, desenvolvendo a salvação. Está fácil de entender ou não, meu irmão? É o que a Bíblia está dizendo aqui: desenvolvam a salvação. Agora, muita gente continua tendo medo de perder a salvação. Então fica assim pensando: o que eu tenho que fazer para não ser pego de calça curta por Jesus? Como que eu vou saber que eu não perdi a salvação agora? Então, perceba que o texto está falando: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, para vocês não perderem ela no fim da vida de vocês. É isso que está escrito no texto? É para desenvolver a salvação, para você garantir que com suas próprias forças você nunca vai perder ela? Não. O que o texto está falando, meu irmão? Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Por quê? Deus é quem efetua em vocês vontade e ação, o querer e o realizar. A salvação é algo que se desenvolve em nós com temor. Que temor é esse? É o temor de perder a salvação? Não, é o temor reverente de estar diante de um Deus que decidiu habitar em você, e porque Ele decidiu habitar em você, agora, dentro de você, existem novas vontades e existem novas iniciativas daquilo que você vai produzir na sua vida. A salvação é para você ter novas vontades e para você ser um tipo de gente que você foi criado para ser no coração de Deus. Para ser capaz de viver a boa vontade de Deus sobre os seus desejos. Então, meu irmão, se você anda vivendo sua vida baseado no que você sente de vontade e pronto, a salvação não está sendo desenvolvida em você. Porque quando eu me percebo crendo em Jesus, tudo em mim precisa reagir a isso. Como? Meus desejos precisam ser transformados. E desejos transformados produzem ações transformadas. Não é o que você acha que merece ter, é o que Jesus está dizendo que você pode receber. Não é o que você acha que merece ganhar pelo seu esforço, é o que Jesus sonhou em te dar como vocação e destino desde o dia em que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe. Quem crê é salvo e tem a vida eterna. A salvação, meu irmão, começa quando a gente crê. E a salvação se mantém a partir da fé e não a partir das suas obras.
Aqui o negócio começa a ficar mais complicado. Porque isso de se crente perde ou não a salvação, se tem gente predestinada ou não tem, você fica tranquilo que essa discussão tem mais ou menos 2000 anos. Então não vai ser você e eu que vamos querer resolver esse negócio hoje, é ou não é? Está tudo certo. Até porque essa discussão de se é predestinado ou não é, essa discussão se perde a salvação ou não, ela assim mais atrapalha do que ajuda. Então a gente precisa se apegar ao que é claro na palavra. E hoje eu quero, na misericórdia e no temor de Deus, apresentar aqui para a gente refletir junto os elementos da palavra que são claros e que dão para você a certeza de que você é salvo em Jesus e por Jesus. Agora, Jesus, no texto que a gente leu ali em João, ele fala assim: a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Então, meu irmão, você ouviu da boca de Jesus que a vida eterna, ela é o resultado de quem crê. A vida eterna é o resultado de quem crê. É o resultado de quem é bom? É o resultado de quem não trai a esposa? É o resultado de quem faz boa ação? É o resultado de quem não mente? É o resultado de quem é muito íntegro? É o resultado de quem é dizimista? É isso que você leu na Bíblia, meu irmão? É salvo quem crê. A salvação é uma iniciativa de Deus. Não depende de quão bom você acha que você é. Eu sei que esse tipo de coisa assusta, sabe por quê, meu irmão? Vou ser bem honesto com você e você precisa ser honesto com você mesmo também. A gente gosta de ter o controle na mão. Sabe por que a gente gosta de pensar que a salvação pode ser perdida? Porque eu acho que eu vou ter condições de controlar o meu nível de salvação o tempo inteiro. Porque eu gosto de ter a sensação de que eu controlo os méritos de ser salvo e me encontrar com Jesus naquele dia ou não. E gosto também de comparar as pessoas e ver que aquele ali que eu acho que é um pouquinho menos que eu, não merece ser salvo. Porque eu tenho condutas morais muito melhores do que daquele ali. E as minhas condutas morais podem funcionar melhor para mim. Mas Efésios 2:4 diz o quê? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A fé é mediante. Graça, salvação, fé mediante, ela está no meio, ela é mediadora. É a fé em Jesus que conecta a graça de Deus a você, e a salvação passa a ser um processo inaugurado em você, e você vive a vida inteira na certeza de que você vai desfrutar da vida eterna, desde agora e para sempre. Fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês. Pronto, meu irmão. Não tem nada que você possa fazer que ajude ou atrapalhe você ser salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas se você ainda está com dúvida, o versículo continua: não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que dá conta de dizer se pode ou não ser salvo. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus. Só que a gente fica pensando, né? Mas tem gente que se converteu e ia ter uma vida mais bagunçada do que outros que se converteram e são assim, dentro do padrão. E é aí que começam as crises, é ou não é? Um pastor, essa semana foi boa porque eu conversei com bastante gente sobre isso. E aí alguns assuntos foram subindo, por exemplo. Um irmão que trai a esposa, ele vai para o céu ou para o inferno?
Você, se for honesto, você vai falar que você tem um pouquinho de vontade de que a resposta seja que ele vai para o inferno, que ele perde a salvação. É ou não é? Mas de todo o texto que a gente leu até agora, algum deles está dizendo que alguma obra é capaz de interferir no processo de ser salvo pela fé em Jesus? Não. É salvo quem crê em Jesus e pronto. Aí você pode perguntar, puxa, mas e aí esse irmão, por exemplo, que viveu a vida traindo a esposa, que viveu moral... Eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo, que normalmente afeta bastante as pessoas, né? Questão matrimonial é uma coisa que chama bastante atenção, estou indo para o extremo. E essas pessoas que creem em Jesus não vão perder a salvação? É justo isso? Bom, primeiro que debaixo da cruz tem sombra para todo mundo. Para os piores e para os menos piores. É todo mundo. Só que eu vou ler um texto com você agora, você vai ler comigo. Primeira carta aos Coríntios 3,13. Então a gente vai entender o que a Bíblia fala em relação a isso. Se a salvação depende só do que eu creio, se a salvação depende da minha fé e de crer em Jesus, ela não pode ser afetada pelas minhas obras. Se eu creio em Jesus, a diferença é que tem gente que, por exemplo, trai a esposa e gosta. Um irmão que traiu a esposa, se ele crê em Jesus, se ele tem o Espírito Santo, ele chora arrependido. Quem crê em Deus não é o que nunca erra, é o que chora quando erra. Porque senão, meu irmão, você nunca ia ler a história de um tal de Davi na sua Bíblia. É ou não é? E a Bíblia chama Davi do quê? Fala para mim, meu irmão. Homem, um cara que mata o marido de uma moça para ter ela para si, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque essa ideia maluca de que a gente perde salvação com obras um pouco atrapalhadas é coisa da nossa cabeça. Porque senão Davi tinha que estar queimando no inferno agora e não sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. E Jesus vem da linhagem de Davi ainda, para piorar um pouquinho o negócio para mim e para você. É tempo da gente se desarmar, meu irmão, e deixar que o poder da fé em Cristo transforme a nossa vida, e não as nossas tentativas de sermos bons o suficiente. Mas tá bom, tem gente que crê em Jesus e se atrapalhou na vida. 1 Coríntios 3, 13, 14 e 15. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Está falando aqui na volta de Jesus. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um, se a obra de cada um tem valor. Muito bem, agora olha o que vem em seguida. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, você está entendendo o que você está lendo aí, meu irmão? As nossas obras vão ser naquele dia aferidas, como pelo fogo. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o apóstolo está fazendo uma relação com ouro, que quando vai para o fogo, tudo que é impureza sai, mas ele permanece. Então as nossas obras vão ser verificadas. Se forem obras de valor, vão passar pelo fogo e como ouro vão permanecer. Agora tem gente que creu em Jesus, mas não produziu obra de valor, porque as suas combinações químicas, hormonais, psíquicas, emocionais eram mais bagunçadas. Essa pessoa teve mais problema na sua vida para lidar com esse processo de desenvolver a salvação sobre os seus desejos e sobre as suas ações. Essa pessoa não produziu obras de valor, mas ela creu em Jesus. E a Bíblia está falando que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é por obras, mas tem obra. Como é que Deus lida com essas obras que não foram assim muito boas? É o versículo que a gente vai ler agora. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Agora, meu irmão, lê com atenção o que está escrito em seguida. Este sofrerá
dano, grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do... Vou ler de novo com você. Mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Quer dizer, essa pessoa não tinha obra que fosse aprovada pelo fogo. O que ela tinha, queimou. Queimou e o fogo começou a pegar nela. Então dá a entender que assim, tem gente que vai entrar, sabe você, que, cadê, a meninada mais nova assim, que sempre passava assim, na régua na escola? Confessa o pecado aí, irmão, que eu era assim, então você pode, obrigado Guilherme. Quem mais que era assim? Eu tirava, eu deixava para ir para o exame, para tirar a nota que precisava para passar de ano. Tem gente que vai ser assim, vai passar no exame, vai passar na reunião de conselho. Aí vão ter uns anjos da linhagem do Anderson, que vai vir com o extintor tendo que apagar o fogo da pessoa. Você está entendendo o que você está lendo ali? Alguém vai ser salvo, mas como alguém que é resgatado do meio do fogo. Quer dizer, não perdeu a salvação, mas essa pessoa sofreu dano nela mesma, de uma vida em que ela creu em Jesus, mas que não teve o processo de salvação desenvolvido nela. Tem algum dano. Só que isso é um mistério, meu irmão. Aí se a gente for querer falar como que é esse dano, do que a Bíblia está falando, a gente vai passar de uma linha que não é nossa, é departamento de Deus, e a gente que é criatura limitada e finita fica na nossa, certo? Mas a Bíblia está falando que vai ter alguma diferença de obras e obras. Mas em nenhum lugar você leu até agora que as obras comprometem o quê? A salvação. Porque a salvação é para quem crê. Não é para quem acha que tem o poder de ser bom. É o que está escrito aqui. E aí, a gente vê o texto de João que nós lemos. João 6:35. O que Jesus está dizendo para nós aqui, nesse texto? Olha só, versículo 40. Então, qual que é a base da nossa salvação? No versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna. O fundamento da salvação é que todo aquele que vê o Filho, quer dizer, se algum dia você recebeu o Evangelho de Jesus, você viu Jesus. E ao receber o Evangelho de Jesus, o próximo passo foi o quê? Crer em Jesus. Quem vê e crê é salvo. Esse é o fundamento da salvação. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Como? Crendo em Jesus. Porque nós somos formados de uma combinação muito complexa. Cada um reage de um jeito, cada um tem uma carga emocional diferente do outro, cada um tem um processo racional diferente, o seu do meu, o meu do seu, e a salvação vai trabalhando de maneiras pessoais em nós. As suas limitações não são as minhas, mas os meus desafios também não são os seus, e o Espírito Santo nos acolhe em todos os nossos desafios, para termos a salvação desenvolvida dentro de nós. Porque tudo em nós, tudo, meu irmão, foi afetado pelo pecado. Esse é um conceito elementar da teologia. É a corrupção total, a depravação total. Quer dizer, ninguém, você pode falar assim, mas a pessoa crê em Jesus, ela precisa ter um pouquinho de vontade, você precisa explicar o Evangelho bem, para convencer ela, que aí ela vai juntar A mais B e vai passar a crer em Jesus. Meu irmão, nenhum ser humano tem condições próprias de querer crer em Jesus. Ninguém. Então a boa notícia é que se você está aqui hoje, é porque em algum momento o Espírito Santo de Deus
chamou você. Você não está aqui porque você fez uma escolha pela sua própria força. É porque o Espírito Santo rasgou a venda dos seus olhos em algum momento e você passou a ver o reino de Deus. Porque ninguém tem condições de crer em Jesus por vontade própria. Sabe por quê? Romanos 3:10. Olha o que a palavra fala de como é o nosso estado. O estado da nossa natureza por ter sido afetado pelo pecado. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque não há quem busque a Deus. Esquece se você acha que alguma pessoa tem condições próprias de querer crer em Jesus. É o Espírito Santo que nos visita e abre os nossos olhos para a fé. Versículo 12: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meu irmão, toda a nossa natureza humana foi corrompida pelo pecado. Essa é uma descrição de quem nós somos sem a graça e misericórdia de Jesus. Não há quem busque a Deus. Ninguém pode crer em Jesus por meio de um esforço próprio. E aí em João, no texto que a gente leu no versículo 36, Jesus fala: porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Olha o que Jesus está falando, que tem gente que está olhando para Ele, mas não está o quê? Crendo. Porque a fé é uma iniciativa de Deus que presenteia cada um dos seres humanos. É uma ação que tem iniciativa em Deus. É Ele que inicia o processo. É Ele que abre os olhos. É Ele que aparece para Levi, Mateus e fala: levanta e me segue. É Ele que aparece para Pedro e fala: sai do barco. É Ele que aparece, é a iniciativa de Deus aparecer para mim e para você e transformar toda a nossa vida e transformar todo o nosso entendimento na medida das vontades e dos desejos que Ele tem para nós. É a iniciativa de Deus. A vontade do meu Pai é que nenhum se perca daqueles que Ele me deu. Você e eu fomos dados a Jesus por Deus. Não foi sua capacidade de raciocinar. Porque se fosse assim, meu irmão, um Leandro Carnal da vida, um Mário Sérgio Cortella, um Pondé, seriam crentes em Jesus antes de mim e de você. Os caras mais inteligentes que a gente tem no nosso país iam crer primeiro. Mas a fé não depende da capacidade lógica que a gente tem atribuída. A fé é uma dádiva, é um presente, é uma ação de Deus em você e em mim. Por isso, meu irmão, a gente tem que tomar cuidado para perceber se a salvação, primeiro, se nós cremos em Jesus, e segundo, se a salvação tem surtido o efeito nas nossas vidas. Porque boas obras não é requisito, é resultado. Boa obra não é requisito para você ser salvo, é o resultado de alguém que já se percebeu salvo. Salvação é um ato único de Deus. Mas a gente precisa ter esse cuidado de se perceber
hoje. Se confrontar e ver se cremos em Jesus. Porque em Mateus 7, 22, 23, Jesus fala assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos milagres. Então lhes direi claramente, olha o que Jesus vai dizer. Próximo versículo, porém responderei: nunca os conheci. Meu irmão, Jesus não fala assim: pois é, vocês eram meus amigos, mas perderam a salvação. Não. Qual que é a palavra que está escrita aí na sua Bíblia? Nunca. Então é possível que haja pessoas que, por exemplo, vêm de uma outra religião, um espiritismo, por exemplo, e já estava acostumado a ter uma rotina religiosa, e agora ele simplesmente passou a ter uma outra rotina religiosa dentro de uma igreja cristã. Mas ele não creu em Jesus. Então ele se acostumou a ter uma rotina dentro de um contexto religioso, de uma prática religiosa, mas ele não creu em Jesus. E nunca abriu espaço no coração para ser afetado pelo Espírito de Deus. Para esses, Jesus vai dizer: afastem-se de mim, porque eu nunca. Não é que vocês já foram e perderam. Nunca. Vocês viveram iludidos pelas suas próprias cobiças e fantasias. E muitos dos desejos cobiçosos que vocês tinham, vocês atribuíram a mim. E passaram a prometer coisas que nunca saíram da minha boca. Olha que perigo, meu irmão. Mas a nossa salvação é uma obra de Deus na eternidade. Isso não quer dizer que quando o Espírito Santo vem, na hora a pessoa se converte. Jesus falou: a vontade do Pai é que aquele que vê o Filho e crê tem a vida eterna. Às vezes, meu irmão, o espaço entre ver o Filho e crer é longo. Pensa aí, se você crê em Jesus, você consegue se lembrar qual foi o dia que você se converteu? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Tem gente que consegue dizer: ó, eu estava no lugar tal, na hora tal, aconteceu isso aqui, um negócio rasgou dentro de mim, eu me converti. Tem outros que, por exemplo, como eu, que cresci a vida inteira no contexto cristão, eu não tive um dia que eu falei: nossa, nesse dia minha vida mudou, porque a vida inteira estava aqui sempre tocando com meu pai, minha mãe, na igreja. Então eu não vim de um contexto mundano para me converter. A vida inteira eu estava aqui, mas eu me lembro de quando eu me batizei em 1996, que eu já tinha consciência de que eu criei em Jesus como meu Salvador. Não me lembro quando foi o dia que essa consciência me tomou, mas eu sei que eu fui desenvolvendo essa consciência e tenho ela até hoje. Creio em Jesus, eu sei que eu estou salvo. E sei que eu preciso desenvolver a salvação sobre os meus desejos e sobre as obras que eu pratico nas relações com todo mundo. Ponto. Agora, cada um tem uma experiência, ou não é? Meu pai, por exemplo, ele foi para a igreja durante 2 anos, né? 2 anos depois de frequentar a igreja, é que um dia ele estava lendo Mateus 6, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Quando ele leu esse texto, nunca mais ele foi o mesmo. Meu pai levou 2 anos entre ver o filho e crer. Lá na Igreja da Paz, onde todo ano eu dou aula no seminário, eu lembro de alguns irmãos, quando a gente deu aula sobre esse tema, alguns irmãos que trouxeram alguns testemunhos. Teve um deles que falou assim, ele estava, se eu não me engano, 3 anos, não vou lembrar, 3 anos na igreja, ele vinha do espiritismo e ele não conseguia, assim, crer totalmente no que ele ouvia do pastor.
ele até era simpático à igreja e tudo mais, mas ele não conseguia crer totalmente. Até que um dia ele abriu a Bíblia em Hebreus e ele leu o texto que diz: é dado ao homem morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Ele falou que quando ele leu aquilo, parece que caiu uma coberta dos olhos dele, ele se converteu naquele instante. E teve um outro senhor também lá na Igreja da Paz que falou que ele, olha só, ele já era convertido, ele se desviou. Então, às vezes, o que a gente chama de desvio, ou é a falta do desenvolvimento da salvação em nós, e aí a gente vai ser aquele que vai pegar fogo e vai ter que contar com o Anderson lá no céu para apagar o fogo, ou é alguém que não creu em Jesus ainda. Mas esse irmão falou que ele ia na igreja há muitos anos, saiu da igreja, se envolveu com drogas, e aí deu algum problema, um rolo lá com drogas, ele saiu de casa, entrou no carro, ele estava indo matar um rapaz. Quando ele entrou no carro, ele falou que ligou o carro, ligou o rádio, ele disse que não sabe como, caiu numa rádio evangélica, começou a tocar um louvor. Quando o louvor começou, ele contou para mim até se arrepiando, emocionado. O louvor começou, ele freou o carro e começou a chorar desesperado, porque naquele momento o Espírito Santo tomou ele. Ele se converteu. Então, meu irmão, não tem como a gente querer criar um padrão. Cada um tem uma experiência. Cada um tem um tempo. Jesus conviveu com discípulos que andaram com ele, um Pedro que traiu ele, negou, mas que depois foi um dos principais pilares para a igreja crescer e chegar até nós aqui 2000 anos depois. Mas também teve um cara que roubou a vida inteira e estava do lado de Jesus na cruz, e segundos antes, creu e se salvou. Jesus tem uma história linda para cada um. Jesus busca cada um de um jeito único. E se você já se lembra de quando foi que Jesus te pegou para valer e tirou as escamas dos seus olhos, tirou o tampão do seu ouvido, hoje é a noite para você desenvolver a sua salvação de aqui em diante. Deixar os seus desejos serem afetados pela ação de Cristo. Por isso, meu irmão, se você está aqui, mas não tem certeza se crê em Jesus, só o fato de você estar aqui quer dizer que você já viu. Jesus falou: a vontade do meu Pai é que aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna. Então essa é uma noite especial, eu creio. Porque eu não vim aqui falar sobre predestinados ou despredestinados. Eu não vim aqui também para aumentar o seu medo, dizendo que você tem que ser uma pessoa muito boa moralmente, porque senão, se Jesus voltar, você está perdido. A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Se até hoje você teve medo do que vai acontecer com você em relação a Deus, é porque infelizmente o amor de Deus ainda não te tomou e te consumiu de verdade. Porque onde o amor de Deus chega, o medo sai. Quando o amor de Deus nos preenche, nossos medos evaporam. E a salvação é um medo bem importante de ser quebrado. Esse é o ponto. Jesus fala em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão, Jesus está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você já ouviu a voz de Jesus,
Hoje é o dia de nós percebermos se a voz de Jesus que nós ouvimos gerou fé no nosso coração. Se gerou fé, a salvação não é uma expectativa do futuro, é uma realidade do presente. A salvação não é um talvez depois. A salvação é uma certeza agora.